Olá pessoal, tudo bem? Continuando então as nossas aulas de regra de 3, agora sim vamos entrar na regra de 3 simples. E como nós vimos na aula passada, nós temos as grandezas diretas e inversas. Então nós teremos as regras de 3 diretas e inversas também. Para isso, eu fiz aqui uma tabela e eu vou explicar para você, olha só. Então eu tenho a batata em quilos e tenho o preço em reais. 1 quilo de batata, R$ 4. 5 quilos de batata vai ser o quádruplo, R$ 20. 10 quilos de batata vai ser 10 vezes. 10 vezes 4, 40. Por que eu fiz isso aqui? Eu fiz esse slide para mostrar para você como as grandezas crescem proporcionalmente. Olha só. Daqui para cá, multiplicou por 5. Então, o preço, se eu multipliquei por 5 a quantidade de quilos de batata, é claro que eu vou multiplicar por 5 o preço em reais também. Se eu multipliquei por 10 a quantidade de quilos de batata, é claro que eu vou multiplicar por 10 também o preço em reais. Então, note a orientação das setas agora. Porque, como assim, Egg? Olha só. Quando o preço aumenta, a batata aumenta proporcionalmente. E como é que você sabe que é proporcionalmente? Ora, por causa disso aqui, ó. Um deles multiplicou por 5, o outro multiplicou por 5. Um multiplicou por 10, o outro multiplicou por 10. É isso que diz que é proporcional. O fato de aumentar é claro. Se você leva mais batata, você paga mais. Agora, o fato de ser proporcional, aí vai depender da conta que você faz. Deixa eu apagar aqui, vamos ver um exemplo de inversamente. Eu fiz aqui uma tabelinha também de inversamente proporcionais. Repare só, eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e tenho o tempo em horas. Vamos ver aqui, ó. Olha só, se a velocidade está em quilômetros por hora, aqui eu tenho 50 quilômetros por hora. Vamos supor que eu demore 4 horas para chegar no meu destino. Se eu for com o dobro da velocidade, então eu multipliquei a velocidade por 2, eu não vou levar o dobro do tempo. Ora, não tem sentido, né? Se eu aumentei a velocidade, eu não vou aumentar o tempo de trajeto, eu vou diminuir. Então aqui vai ser dividido por 2. Ok. Daqui para cá é 2,5. Daqui para cá eu multipliquei por 2,5. Então a velocidade foi multiplicada por 2,5. Consequentemente, o tempo vai demorar, vamos colocar o tempo, né? 2,5 dividido. 2,5 na divisão. 4 dividido por 2,5 dá 1,6. Então, vamos colocar as setas para você entender. Se eu aumento a velocidade, aumentando a velocidade, o tempo diminui, mas diminui proporcionalmente. E onde é que está a ideia de proporcional aqui? Está aqui, ó, vezes 2 dividido por 2, vezes 2,5 dividido por 2,5. Bom, vamos lá. Vamos fazer algumas questõezinhas de regra de 3, que é o importante dessa aula. Essa aqui é a introdução que eu queria te explicar e vai te ajudar a entender bastante o que a gente está fazendo, ok? Vamos lá? Primeiro exemplo. Leio 10 páginas em 20 dias. Quantas páginas eu leio em 150 dias? Pause o vídeo, tente fazer esse exercício para mim. Vamos lá. Vamos lá, você que pausou o vídeo, então nós temos aqui páginas, temos dias. Primeiro a gente faz uma tabelinha formando as colunas com as grandezas, não é? Então, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Você fala assim, Egg, eu não fiz essas setas aí não. Olha, provavelmente você não fez mesmo, porque você não está acostumado a fazer isso daqui. Vamos lá. Quando uma grandeza aumenta, quando eu aumento a quantidade de páginas que eu leio, eu tenho que aumentar a quantidade de dias, não é? Isso representa duas grandezas diretamente proporcionais.
Ok, vamos colocar os números. Então, 10 páginas em 20 dias. Eu vou então colocar 150 aqui, porque são 150 dias, e eu não conheço a quantidade de páginas que eu vou ler em 150 dias. Você deve ter montado então uma tabela parecida com essa. E aí, essa proporção que eu montei aqui é a mesma proporção que aparece aqui, ó. 10 está para x, assim como 20 está para 150. Se você não montou, isso aqui não tem problema. Tudo bem. O importante é você multiplicar cruzado, não é? Você usa a propriedade fundamental das proporções, como a gente viu na aula passada. Aí faz 10 vezes 150, 20 vezes x e monta outra igualdade. Vai aparecer aqui 20x igual a 1.500, e aí é só passar o x dividindo. X igual a 75. 75 o quê? Ora, 75 páginas, não é? Aqui, então, nós temos 75 páginas. Quer dizer, nós aumentamos a quantidade de dias, então a quantidade de páginas tem que aumentar proporcionalmente. Ok? Você fala assim, Ed, eu não fiz as setas e também não fiz essa proporção aí, você só perdeu tempo fazendo essa proporção aí. Olha, com relação à proporção, você tem razão. Era só ter multiplicado direto aqui, né? Eu vou clicar, vai aparecer aqui, ó. Realmente, você poderia ter multiplicado direto, porque a proporção já está pronta. A proporção aqui, neste caso, já está pronta. Mas é importante você fazer as setas, tá? Repare que as setas não têm nada a ver com os números. Quando eu aumento as páginas, aumenta a quantidade de dias. A seta só tem a ver com as grandezas. Em nenhum momento eu olhei para os números. Eu olho apenas para essas grandezas que estão aqui para poder tirar essa conclusão aqui, ó. Quando um aumenta, o outro aumenta. Vamos lá, eu vou apagar, quero que você pause de novo o vídeo e tente fazer sozinho o nosso segundo exemplo. Chego em 10 minutos a 146 km por hora. Quanto tempo eu levo, então, se eu estiver a 80 km por hora? Tente fazer. Bom, para você que já tentou, nós temos aqui minutos, temos quilômetros por hora, eu coloquei aqui as duas grandezas, né? Tempo e velocidade. Na verdade, eu coloquei as unidades das grandezas, né? Ok. Quando uma grandeza aumenta, a outra tem que diminuir agora. Cuidado, hein? Se eu aumento a quantidade de quilômetros por hora, eu diminuo o tempo. Olha só como é que eu represento isso. Quando a velocidade aumenta, nós temos então uma diminuição do tempo. Eu chego mais rápido, né? Quanto mais velocidade, menos tempo. Então agora as grandezas são inversamente proporcionais. Se você multiplicou cruzado, direto não está correto. Atenção, 10 minutos, 146 km por hora. Então 80 km por hora vai demorar quanto tempo? Se você já multiplicou cruzado aqui, não está certo. Você só pode multiplicar cruzado aqui se fossem grandezas diretamente proporcionais. Muita atenção nisso. Eu vou montar a minha proporção. Repare que agora, nessa proporção que eu montei, eu inverti aqui, ó. O 80 e o 146, eles trocaram de posição, ó. Então eu montei a proporção da mesma forma que no exemplo anterior, só que agora eu coloquei esses valores invertidos. Eu preciso inverter justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, faz a multiplicação cruzada e agora sim, 18,25 minutos. Você deve estar pensando assim, Egg, tudo bem, entendi, mas se você inverteu e multiplicou cruzado, então não era só multiplicar em linha? É verdade, tem também essa ideia. Vai aparecer aqui, ó, você poderia ter multiplicado em linha direto. Ó, x vezes 80 vai ficar aqui 80x, e depois 10 vezes 146 vai ficar 1460, chegando na mesma resposta.